A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, graças a Deus, o Senhor Deus é Deus e Senhor, só o Senhor é Deus, e esse Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é também Senhor, Senhor e Deus, Deus e Senhor, e nós crentes em Cristo Jesus, devemos buscar essa compreensão, a compreensão do senhorio de Deus, e de Deus, Qual é a nossa compreensão do que é Deus, Mas bom, graças a Deus por tudo, Graças a Deus por tudo. Por esses dias, ou essa semana agora, que está findando hoje, Tive conversando com um dos meus irmãos biológicos, e a gente tem o hábito de, graças a Deus, eu creio que é a ação do Senhor Deus, é o operário de Deus que faz isso acontecer, da gente conversar significativamente, conversar bastante. Nós conversamos bastante, sobre as coisas de Deus, sobre experiência, e graças a Deus tem me ajudado muito na minha compreensão. Então, por essa semana, semana passada, não sei, então eu expressei para ele, que um dos caráteres dele, espiritual, que tem os caráteres humano e tem os caráter espiritual, E caráter não se ensina, se transmite, E caráter é o alicerce e a base das virtudes, Então é mais ou menos assim, mas eu não tenho certeza se é coisa humana, Não... Mas bom, aí o que acontece? Então eu não sei, eu disse para ele, que tem um caráter dele espiritual que eu tenho como referência para mim, embora que esse meu irmão é mais novo do que eu e é pecador, e falho, mas graças a Deus, que ele tem algo a transmitir. Então, e esse caráter é o caráter que eu chamo de caráter, que é o de consultar a Deus nas tomadas de decisões. Curiosamente, não é o pastor da congregação, não é os obreiros, não é o irmão A, o B, o C, o D, mas é meu irmão, meu irmão biológico, e também é crente em Cristo Jesus, Então foi escutando, dando ouvido às experiências dele, é que com determinado tempo que eu dei conta que ele era um modelo, uma referência para mim nessa questão, de consultar a Deus, de esperar em Deus, Então, graças a Deus por isso. Então, conversando sobre esse assunto de consultar a Deus, de esperar em Deus, buscar a resposta de Deus, E foi ele contando uma experiência que ele tomou uma decisão, E no entendimento dele foi a decisão correta, sábia, com a direção de Deus, e as pessoas à sua volta, obreiros, crentes obreiros, o fizeram pressão, Uma das experiências, você vai para deixar Jerusalém e ir para Babilônia, é mais ou menos assim a conversa, Então ele foi pressionado e até criticado, pela tomada de decisão dele, E nós sabemos pelas escrituras que por mais nós somos falhos e fracos, nós temos ideais, ou temos um ideal, ainda que o nosso real, nós tropeçamos 7 vezes 7 num dia, ou 70 vezes 7 num dia, Nós não podemos desistir do nosso ideal, que as escrituras nos apresentam, Que nós temos que, ainda que pecadores que somos, tropeçando, nós temos que crescer, esforçar, dedicar para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e de Deus Pai. Então, nós temos um ideal, e o nosso ideal é Cristo Jesus, O Senhor Jesus foi e é perfeito, absolutamente perfeito em todos os seus caráteres, em todas as suas responsabilidades que o Pai lhe deu, Ele foi perfeito e é perfeito, absolutamente perfeito. Então ele é o nosso ideal, Embora que no real nós somos pecadores, falhos, fracos, E seremos até o último dia, até o dia da glorificação, onde que nós temos da parte de Deus a gloriosa promessa de que o que é mortal será revestido de imortalidade, e do que é corruptível, a nossa carne corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Então nós, crentes salvos em Cristo Jesus, nós seremos transformados pelo poder de Deus, Pois sabemos também pelas escrituras que lá no céu de Deus, lá não entra pecado. Então, graças e glórias a Deus, que nós seremos transformados antes pelo poder de Deus, E tanto os que dormem
tanto os que estão vivos, os salvos que estão vivos, e tanto os salvos que dormem, que dormiram em Cristo, que estão dormindo em Cristo, né? Nós, juntamente com eles, nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, né? É uma loucura, né, irmãos? É uma das maravilhosas loucuras da parte de Deus, porque imagina um pecador, uma pecadora crente em Cristo Jesus, falho, fraco, né? Que tropeça, e viver na esperança de encontrar com Cristo, de estar eternamente com Cristo Jesus. Isso é loucura, loucura para os que perecem, né? E ai de nós, se não tivéssemos, né, essa esperança, e ai daqueles que a não têm, que a perdeu, né? A esperança dada por Deus, né, de encontrar com Cristo e de estar eternamente com Cristo, né? Então, glórias e graças a Deus por tudo, né? Então, amados irmãos, nós necessitamos de ser aperfeiçoados, né? Nós necessitamos e somos aperfeiçoados, né? Então, para que não venhamos perecer, primeiro para a glória de Deus, né? Primeiro para a glória de Deus e depois para o nosso próprio bem, né? Para que não venhamos perecer na condenação eterna, né? Então, o Senhor Deus é quem opera em nós pelo seu eterno poder, né? É Ele que nos molda, é Ele que nos ensina, é o que nos doutrina, né? Para o aperfeiçoamento, né? O que nós não podemos fazer é desistir. O que nós não podemos fazer é abandonar a fé. Ainda que fracote, fraco, tropeçando, né? Nós devemos gemer, suspirar pelo auxílio da graça de Deus. Senhor, salva-me, Senhor. Senhor, sustenta-me. Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei, né? Sustenta-me, levanta-me, fortalece-me com a força do seu poder, do seu eterno poder. Pois o Senhor Deus, irmãos, Ele contempla todas as coisas em tempo real. Ele não só contempla os nossos pecados quando nós pecamos. Ele contempla também o nosso suspiro. Ele contempla também o nosso gemido, né? Então nós não podemos desistir de maneira alguma, né? Então, assim como uma criancinha que chora pelo leite, né, pelo alimento, que é o leite, assim também lá no nosso espírito, né, nós devemos adorar ao Pai, ao Deus dos céus, que é o nosso Pai, né? Adorar a Ele em espírito e em verdade, né? Confessando as nossas misérias e chorando pelo leite, pelo alimento espiritual, né? Os que são criancinhas devem chorar pelo leite espiritual, e os que são adultos devem chorar, né, pelo alimento sólido, né? Então, o que nós não podemos é desistir, né? Mas como assim? Só é possível, creio eu, né? A minha fala não é para doutrinar nem para ensinar a ninguém. O objetivo da minha fala tem como propósito, né? Tem que ter cuidado, né, comigo, com a minha fala, né? Porque da minha fala pode sair engano, né? Então, o objetivo da minha fala não é outro a não ser levar o que ouve a pensar, né? Talvez possa, o Senhor Deus quiser, Ele pode fazer produzir outros resultados. Talvez o Senhor Deus quiser, Ele pode fazer que o que ouve seja edificado, ou seja consolado, né? Ou seja repreendido, ou seja exortado, né? Então, mais humanamente falando, né, eu me atrevo a dizer que a minha fala não tem outro objetivo a não ser levar aquele que ouve a pensar, né? Não é de ensinar nem doutrinar a ninguém, né? Então, amados irmãos, voltando ao assunto, né, só é possível, creio eu, crente, nós crentes em Cristo Jesus, desejar a vida eterna, desejar encontrar com Cristo, desejar estar eternamente com Cristo, se a esperança vindo da parte de Deus estiver ativa e operante em nossos corações, né? Nós sabemos que é uma tríade, ou três pilares, não sei, ou a trindade, que é a fé, a esperança e o amor, né? E nessas três coisas, nós nelas devemos permanecer. Paulo, num certo lugar nas Escrituras, ele diz: agora permanecem essas três coisas, agora, né? Agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, né? O que seria de nós, irmãos, sem a fé, né? O que seria de nós sem o amor de Deus, né? O que seria de nós sem a esperança, né? Então, de agora em diante, diz Paulo, permanecem a fé, a esperança e o amor, né? Então nós estamos falando da esperança, né? E essa esperança, tanto a fé, a esperança e o amor, vem da parte do Senhor Deus a nós, né? Então, e nessas três coisas nós devemos permanecer. Se nós perdemos, deixar com que a esperança, ou se a esperança vier esfriar, né, em nossos corações, então nós não vamos desejar a volta de Jesus, nós não vamos esperar Jesus voltar, nós não vamos, né? Por que razão? Porque sem a esperança da parte de Deus, né, é impossível
É impossível nós desejar estar com Cristo, né? Então nós carecemos dessa esperança, porque de nós mesmos nada nós podemos fazer que agrada a Deus, né? Qual é o homem natural que deseja a Deus, né? Ninguém deseja a Deus, né? A nossa sorte é que o Senhor nos amou primeiro. Foi Ele que com seu braço forte, com sua mão poderosa, nos arrebatou, nos tirou lá do mundo de trevas e trouxe para sua maravilhosa luz. E nos deu riquezas gratuitamente. Riquezas que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, né? Então, e essas riquezas, nós devemos permanecer nelas e enriquecer mais nelas, buscando mais, né? É possível crer que primeiro o Senhor Deus nos deu uma porção para que venhamos experimentar, né? E é possível crer que primeiro o Senhor nos dá uma porção do seu poder, né? Para que nós experimentemos e venhamos desejar mais, né? Como nós podemos desejar algo se nós não sabemos da existência daquilo, se nós nunca experimentamos, saboreamos, né? Então, segundo a minha fé, nunca ouvi, não estou tirando isso de ideia dos outros, nem de livro, nem de pregações, né? Então, estou falando segundo a minha fé, né? Então, eu creio firmemente que primeiro o Senhor nos deu, né? E nós vivemos o primeiro amor. Quem é que não lembra do primeiro amor, né? Lá no começo, né? Aquele nosso zelo, aquele nosso cuidado, né? Onde que nós se dedicamos em abster do pecado, fugir do pecado, deixar o pecado e todo o embaraço, né? Onde nós dedicamos na oração, aquele prazer imenso de orar, né? De viver uma vida de oração, de jejuar, de viver na simplicidade. Uma das coisas marcantes, né, que nós experimentamos no primeiro amor é a simplicidade, né? A simplicidade da pomba, né? Como diz o Senhor Jesus, né? Sejais prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Porque nós fomos enviados e estamos no meio de lobos cruéis, né? Então, o Senhor Jesus nos exortou e nos exorta e nos recomenda, né, a ser simples como a pomba, mas também sagazes como a serpente, né? Porque Satanás, o nosso adversário, ele é cruel e sagaz, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Nós temos que ter cuidado, né? E isso é da nossa responsabilidade, o cuidado, a vigilância, né? É da nossa responsabilidade, né? Pedir ao Senhor a operação do seu poder em nós, né? Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, sem a esperança da parte de Deus dada a nós, o crente não deseja o céu, né? Sem a esperança nós somos capazes de passar só para nós enxergar. O Senhor Deus permite, né, que isso aconteça conosco, né? Antes Ele permite sinais, Ele nos dá sinais de aviso, chamando a nossa atenção. Por exemplo, passar 30 dias, um mês, sem pensar na volta de Jesus Cristo, né? Isso deveria ser inaceitável. Quando nós vivemos essa experiência de passar, não precisa ser um mês, mas de passar uma semana, passar 7 dias, uma semana, sem pensar na volta de Jesus Cristo, sem desejar a volta de Jesus Cristo. Quando nós vivemos essa experiência e dermos conta dela, nós devemos dizer para nós mesmos: olha, isso é inadmissível, eu não posso aceitar isso, não posso, porque senão eu vou passar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, né, desapercebido, desatento, né? E o Senhor Jesus nos deixou várias recomendações, várias exortações para que nós venhamos estar apercebidos, atentos, para que não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia, porque o grande dia do Senhor virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Então, é necessário que nós venhamos desenvolver, crescer, né, na vigilância, né, em estar atento e apercebido. Ainda que pecadores e falhos que nós somos, né, nós temos que estar apercebidos, né? Então, começa... Estou fazendo errado, tinha que passar ali, ó. Eu não estou vigiando, falando em vigilância e não estou vigiando. Então, o que acontece? É como que uma semente que é plantada no nosso coração, que deve ser cuidada, e trabalhar com ela para ele crescendo, desenvolvendo e exercitando. Assim como há o exercício físico, né? Assim também há o exercício espiritual, né? Então, o que acontece? Até então, o mundo físico palpável é sombra do mundo espiritual, né? Das coisas que há no mundo espiritual. Então, no mundo físico, né? No mundo físico há... Nossa, mulher com perfume forte. Bom, voltando ao assunto. No mundo físico, há os corredores, os atletas, né? Os que praticam esporte. Então eles se preparam antes, né? Eles se preparam para quê? Para desenvolver mais e mais a capacidade física. E eles dedicam horas e horas e horas de dedicação, né, no exercício físico para alcançar o prêmio, né? Então, espiritualmente, nós estamos também numa corrida, né? Numa corrida espiritual. E essa corrida, ela tem as suas exigências e as suas regras,
né? E que nós não podemos descuidar, senão nós estamos sujeitos a perder o prêmio da nossa vocação, né? Nós temos que ter cuidado para que a nossa corrida não venha a ser uma corrida em vão, né? Mas bom, então, a vigilância, ela deve sim ser exercitada, musculada, para ser desenvolvida, né? Então, o que acontece? Vamos lá então. Um dos nomes do Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, é conselheiro, né? Me parece que o profeta diz o seguinte: Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Mas vamos observar o Deus conselheiro, né? Ele tem todos os conselhos, todas as orientações necessárias que nós necessitamos, ele tem para nós, para os seus, né? Então o que acontece? Dele, do Senhor, nós devemos ser dependentes em tudo, né? Do Deus que também é Deus conselheiro, né? Então, amados irmãos, né? Do Senhor, nós devemos depender, não descuidar de maneira alguma. Nós não devemos fazer atenção para não descuidar, né? E viver dependente dos conselhos do Deus conselheiro, da orientação, da direção de Deus. E essa orientação e esses conselhos devem ser buscados, né? Então o que acontece? Nós é que devemos buscar. Aí o que acontece? Por nós ser falhos e fracos, né? Nós carecemos, necessitamos do trabalhar de Deus em nós, porque é Deus quem opera em nós, segundo Paulo diz, é Deus que opera em nós, tanto querer como praticar, tanto desejar como praticar, é Ele que opera em nós, né? Conforme a sua vontade, conforme o seu querer, não conforme a nossa vontade. Então, e uma das nossas necessidades do operar de Deus em nós é o operar para que venhamos depender dos conselhos de Deus, pois com muita facilidade nós desprezamos os conselhos de Deus, do Senhor Deus, né? Por que razão? Porque nós cochilamos e nós dormimos. Então o que acontece? Tanto físico como espiritual. Então há momentos que nós ficamos totalmente desapercebidos, descuidados, né? Quando nós cochilamos, quando nós dormimos, nós ficamos desatentos, né? E é um perigo. E para o nosso próprio bem, o nosso Pai Celestial permite, ainda que nos causa dores, tristezas, angústias, né? Para o nosso próprio bem, o nosso Pai Celestial nos desperta e até nos corrige, ou nos açoita, nos repreende e nos açoita, né? Mas é para o nosso próprio bem, porque há uns que são mais desatentos do que os outros, e isso nós vemos na vida real, né? Por vezes nós relacionamos com pessoas que são tão desatentas, tão desapercebidas, que chega a ser assustador, né? Mas não quer dizer que não temos a tendência para estar todos nós cochilamos e dormimos. No entanto, que na parábola das 10 virgens, nós vemos lá, é um tanto assustador se a gente meditar, né? Diz assim: e todas cochilaram e dormiram, né? Então, cochilar e dormir é inevitável, né? Depois nós encontramos lá no Monte das Oliveiras também, os três, Pedro, Tiago e João, que foram vencidos pelo cansaço, cochilaram e dormiram, ao ponto de não poder vigiar, velar com o Senhor Jesus, nem uma hora sequer eles foram capazes, devido ao cansaço. Em outro lugar também nas Escrituras diz claramente, aí ó, preço da gasolina. Então, pessoal, às vezes vejo nas notícias o povo lá no Brasil reclamando, 100 km, 98, 2 e... vou aumentar, vou exagerar um pouquinho, a gasolina está 2,50, né? E olha que aqui... Mas bom, vou parar com isso. Então o que acontece? Voltar ao assunto. Então nós necessitamos do trabalhar de Deus em nós, né? E se o Senhor Deus nos corrige, nos açoita, é porque significa que nós somos filhos dele. E ele não corrige, nem açoita, nem disciplina, né? Filho das trevas, aqueles que não é filho dele, né? Bom, já sabemos disso de cor salteado, todos sabem disso, né? O Senhor Jesus lá em uma das 7 cartas, a uma das 7 igrejas, o Senhor Jesus disse assim: eu corrijo e castigo todo aquele a quem eu amo. Isso diz o Senhor Jesus, o fiel e verdadeiro. Eu corrijo e castigo todo aquele que eu amo. Então é para o nosso próprio bem, né? Para que não venhamos perecer ou ser condenados juntamente com o mundo, né? Então graças a Deus por tudo, né? Vamos voltar ao assunto. Então, amados irmãos, o que acontece? No capítulo 10 do Evangelho de São João, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo ser o bom pastor. Nós encontramos ele dizendo ser a porta do curral,
né? Ele dizendo ser o bom pastor, né? E que as suas ovelhas, que as ovelhas dele, elas conhecem e ouvem a sua voz. Duas coisas. As ovelhas do Senhor Jesus conhecem e ouvem a sua voz. Isso é, dá ouvidos, obedece a sua voz, né? Não só conhece, mas também dá ouvido à voz do Supremo Pastor, do bom pastor, que é Cristo Jesus. Então, se nós somos ovelhas do Senhor Jesus, né? Nós devemos, então, conhecer a sua voz, né? E obedecer. Conhecer e obedecer, né? Então, vamos lá. Se nós somos verdadeiramente as ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus, se nós somos verdadeiramente ovelhas dele, então nós devemos conhecer a sua voz, né? Então, e aí a gente pergunta, como é a voz do Senhor Jesus? Será que nós sabemos? De uma coisa sou testemunha, de que o Espírito Santo de Deus fala, de que o Senhor Jesus fala, né? No entanto, o Senhor Jesus disse lá nos Evangelhos e também no Apocalipse, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E já lá no Apocalipse tem a revelação completa, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E antes do Senhor Jesus tornar assunto ao céu, retornar para o céu de Deus, ele disse que ele teria que ir, que se ele não fosse, o Consolador não viria. E ele disse que quando ele enviasse o Consolador, e quando o Consolador viesse, o Consolador iria nos guiar e guiar os salvos, os que pertencem ao Senhor, ia os guiar na verdade, né? E que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, não falaria de si mesmo, mas falaria da parte do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor Jesus disser. Né? Então, amados irmãos, exige da nós que tenhamos ouvidos espirituais, né? Ouvidos espirituais. E assim como há doenças físicas, há doenças também espirituais, né? Então o que acontece? O que acontece? Se a nossa audição espiritual estiver obstruída por diversos, sei lá, seja qual for o motivo, estiver infeccionada espiritualmente, né? É muito provável que vamos ter dificuldade de ouvir, né? Mas depois, né? Eu encontrei, né? Eu creio que foi por revelação, o Espírito Santo de Deus me fez enxergar o retrato do arrebatamento, Mateus capítulo 14, né? Quando o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos andando sobre as águas. E ali nós vemos que era de noite, né? Os discípulos pensaram que era um fantasma, né? Não viram que era o Senhor Jesus. Mesmo que o Senhor Jesus disse assim, não tema, sou eu. Então os discípulos não foram capazes de identificar o Senhor Jesus de vista e nem por audição, de reconhecer a sua voz. Por que razão? Porque ali nós encontramos fatores, 2 ou 3 fatores que dificultavam. E esses fatores ali são retrato do mundo espiritual, O barulho do vento, que o vento soprava forte e contrário, né? E depois o barulho das ondas, né? Então, aquele barulho e a escuridão da noite, né? Impossibilitava os discípulos, a igreja do arrebatamento, de reconhecer o Senhor Jesus e de ouvir a sua voz. E Pedro, sabiamente, prudentemente, pode alguém criticar Pedro do jeito que quiser, né? Pode falar o que quiser. Pedro sentiu medo, sim. E quem de nós que não sente? E sentindo o vento forte, teve medo, né? Qual de nós que não sente medo quando o vento forte assopra a nossa vida? Nós trememos, como diz Paulo. Paulo confessou, tremores por dentro e por fora. Como se não bastasse por fora, mas também por dentro havia, né? Paulo passou por temores. E depende do momento, depende da circunstância. E muitas das vezes nós, em dados momentos, nós comportamos e falamos como crentes virgens loucas, como crentes insensatos, né? Basta um pequeno momento de prosperidade, de alegria na nossa vida que nós falamos coisas insensatas, né? Mas bom, então há esses momentos, né? Então o momento de quando o vento forte vem. E aconteceu com Pedro. Ele viu e desejou, né? Mas aí quando ele começou a caminhar, né, sobre as águas, ele sentiu o vento forte e teve medo. Né? Então ele começou a afundar e clamou ao Senhor Jesus por socorro. Eu vou voltar. Senti de voltar. Aí o que acontece? Aí Pedro foi repreendido. Mas o que eu quero destacar e observar, uma qualidade, um caráter de Pedro, aqui nesse texto, é que Pedro não fechou os olhos, como muitos de nós fazem, e mergulhou, entrou de cabeça. Mesmo sendo o Senhor Jesus, Pedro disse o seguinte, de coração, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Se és tu mesmo, né? E hoje, quando o Senhor Jesus
O Senhor Jesus disse assim, olha, se vos disser que o Cristo está aqui, está ali, acolá, não deis crédito, né? E até então, irmãos, nossa, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá. O que acontece? Irmãos, lá atrás, no recente passado, nós não víamos crente dizer, Deus está aqui presente, Deus está aqui, né? Nosso culto foi uma bênção, nossa, sentia forte a presença de Deus, né? E tal, aquela coisa toda. Então, amados irmãos, esse tipo de fala deve ser avaliado pelo que diz as Escrituras. Irmãos, basta a gente pensar. É a presença de Deus. É o sol, o fulgor, o brilho do sol do meio-dia. Aquele sol escaldante, mas escaldante mesmo, quente, né? É o brilho desse sol mais do que o brilho da presença de Deus? É lógico que não é. Quem é que vai sair na rua e falar assim, olha, o sol está no céu, eu estou sentindo o calor do sol, né? Isso é bestialidade se alguém fizer isso. Irmãos, a presença de Deus... Mas bom, eu não vou entrar por esse caminho, porque isso é coisa de crentes espirituais. Como eu também não sou espiritual, eu sou carnal, né? Então não vou entrar no assunto. Mas bom, o Senhor Jesus disse assim, olha, escuta aqui, se vos disserem, eis aqui o Cristo está ali, está acolá, está aqui, está acolá, está não sei aonde, não deis crédito, não deis crédito. Irmãos, será porque o Senhor Jesus disse isso? Nos advertiu seus discípulos quanto a isso? Sendo que isso está acontecendo como nunca antes, né? Cada ajuntamento, cada dominação, que chamam de igreja, né? Sei lá, tá vendendo seu peixe, né? Mas bom, e muitos de nós, em vez de vigiar e testemunhar a Cristo, nós descuidamos e testemunhamos a congregação, onde nós congregamos, né? Então, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado e vigiar mesmo com isso. Porque, dando ouvido a isso, pode entrar coisa maligna na nossa mente. Pode entrar heresia na nossa mente, né? E a nossa mente vinha ser cauterizada, né? Então, o que acontece? Vou continuar o assunto lá. Então, Deus é conselheiro. Ele tem todos os conselhos para nós, né? E nós somos, na realidade, nós somos desapercebidos. Nós somos falhos, limitados e fracos. E dependemos da correção do Senhor Deus, ainda que desagradável, né? Se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo, né? Então o que acontece? Somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenados juntamente com o mundo. E a repreensão do Senhor parece que não tem fim, irmãos. Ela dói. Nossa, parece, quando estamos sendo repreendidos, a gente pensa que o céu está fechado para nós. Parece que nós cometemos um pecado imperdoável, um pecado grave. Produz em nós o sentimento, né? A sensação, quer dizer, de que o Senhor Deus nos abandonou, né? De que nós cometemos um pecado grave, e etc, né? Mas é o Senhor nos repreendendo, nos açoitando, né? Porque o que sente é a nossa alma, não é o físico que recebe a correção do Senhor. É lá o nosso homem interior, é o homem espiritual, né? Que sente as dores, né? Que é através de sentimentos. Mas bom, o que acontece, né? É necessário, né, nós conhecer a voz do Senhor, né? Conhecer a voz do Senhor e dar ouvido à sua voz, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz, diz o Senhor. Vamos lá voltar ao assunto, né? Não sei onde que eu parei. Vamos ver se eu consigo continuar falando. Aí, amados irmãos, ouvir a voz de Deus, os conselhos do Senhor, conhecer a voz do Senhor, do bom pastor, né? E depender dos seus conselhos, da sua orientação. E depois, irmãos, nós sabemos pelas Escrituras, pelo que diz as Escrituras, que a salvação de Deus é individual, né? Filho não pode salvar pais, e nem pais pode salvar filho. Nem marido pode salvar esposa, e nem esposa salvar marido. E em um determinado lugar nas Escrituras, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: ó mulher, de onde sabes tu se salvará o teu marido? Ó marido, de onde sabes tu se salvará a tua mulher? Então, amados irmãos, né? E tem uma outra advertência também, onde o Senhor Jesus disse: estarão dois numa cama, né? Um será tomado e outro deixado. Estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. Isso é para nossa advertência, para nos advertir, para que venhamos, estar vigilantes e atentos, apercebidos, entender que a salvação de Deus é individual e que nós iremos prestar individualmente, nós iremos prestar contas ao Senhor, E também lá no início, no Gênesis, nós encontramos também um retrato, Nós encontramos um retrato dessa realidade, dessa verdade, De que
O julgamento de Deus começa por nós, casa de Deus, como diz Pedro, e se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho, né? Então, o que acontece? Lá no início, no Gênesis, nós encontramos o Senhor Deus tratando ali, né? Trazendo juízo, né? A desobediência do homem, né? A queda, o pecado do homem, de Adão, né? Então, está ali um retrato da prestação de contas. É individual. Cada um recebeu a sua sentença, né? O seu castigo. Aí o que acontece? Então a salvação é individual. E o Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, né, todo-poderoso, né, Ele trata individualmente com cada um de nós, né? O seu tratar, a sua correção é individual. E Ele contempla coração por coração, né, pensamento por pensamento, né? Então, resumindo, a salvação de Deus é individual, né? Cada um de nós, individualmente, né, havemos de prestar contas ao Deus juiz dos vivos e dos mortos. Então, amados irmãos, para o nosso próprio bem, para o nosso bem, para que não venhamos perecer, ser pego de surpresa, então o Senhor Deus, Ele opera, né? Ele opera em nós, né? E um dos meios, por nós sermos seres circunstanciais, né? O Senhor Deus, Ele utiliza as circunstâncias, né? Como sinais, para nos despertar, para mexer com nós, para nos moldar, né? As circunstâncias, né? Então o que acontece? Então o Senhor, Ele permite, Ele envia, Ele faz que sinais aconteçam, né, para chamar a nossa atenção. E nós devemos nos esforçar, ser sábios para interpretar ou compreender os sinais. E se nós não compreender os sinais, não tiver sabedoria o suficiente para interpretar os sinais que o Senhor nos envia para o nosso bem, para nos despertar, nós devemos prostrar diante do Senhor, né? E pedir a Ele sabedoria, graça e entendimento. E confessar a Ele, fazer como o filho das trevas lá no Antigo Testamento, o Faraó fez. O Senhor Deus falou com ele através de sonhos, né? E ele não entendeu, ele foi e recorreu todos os meios possíveis, irmãos. Procurou os bruxos, os magos, os videntes, os cartomantes, né? E não desistiu da sua procura, né? Então, enquanto ele não teve a interpretação certa, ele não sossegou, né? E nos planos de Deus, a interpretação, né, dos sinais ali, que eram os sonhos, viria da parte de José, plano de Deus. Então, amados irmãos, muito mais nós, filhos da luz, né, nós devemos ser zelosos, né? E se nós vemos um irmão nosso desapercebido, nós temos que aconselhar, o exortar, né? Olha, se você não entendeu, é claro que isso é um sinal que Deus está te dando, está enviando para você. Proste-se diante dele e confesse a ele que você não entendeu nada, né? Confesse a ele que você não entendeu nada. Senhor, me ajuda, pois eu não entendi, Senhor, o que quer dizer esse sinal. Eu sei, Senhor, que quando as nuvens estão escuras, carregadas, está dizendo que vai chover, né? Quando a mulher grávida Quando a mulher grávida está sentindo as dores do parto, as contrações, eu sei, Senhor, que ali está dizendo que a hora do parto é chegada, a hora do nascimento de dar luz é chegada, está chegando. Mas, Senhor, esse acontecimento, esse sinal, eu não entendi nada, Senhor. Senhor, me dê entendimento, me faça saber, Senhor, né? Então nós temos que humilhar diante do Senhor e pedir a Ele entendimento e graça, porque os sinais são para nós, para o nosso bem, né? Talvez é por nós não estar em plena comunhão com o Senhor, talvez por nós estar distante dele, né? E aí ele não fala diretamente conosco, aí ele fala por amor. Ele poderia nos rejeitar, nos cortar fora, mas não, aí ele pega e fala conosco por meio de sinais, permitindo sinais para nos despertar. E os sinais, irmãos, muitas das vezes eles são gritantes, como as contrações que uma grávida sente, né? Então vai sendo cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, né? Então o que acontece? Então o que acontece? Devido à dureza e incredulidade do nosso coração, né? Aí o Senhor, por nosso próprio bem, Ele vai permitindo as contrações espirituais, o sofrimento e a dor vão intensificando na esperança de que o nosso coração venha a ser quebrado, né? E nós venhamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer, né? Então, por exemplo, os sinais do fim do mundo, né? Do fim, né? Então, são os terremotos, né? Os maremotos, a fome, a peste. Então, se nós olhar considerar a história, o tempo, nós vamos ver claramente, entender claramente que nesses últimos tempos os sinais do fim se multiplicaram, né? É assustadora a quantidade de terremoto que acontece no mundo num só dia.
num só dia, né? Fome, então esses sinais, eles se intensificaram, eles estão gritando, 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 o fim está próximo, o fim está próximo, o fim pode se dar a qualquer momento, né? Mas bom, então o que acontece? Já individualmente com nós, crente em Cristo Jesus, porque o desejo, é possível crer que o desejo de Deus, ou o maior desejo de Deus, é que ninguém se perca, nem eu, nem você, nem ninguém se perca, mas é que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, né? Então o que acontece? É o desejo, o querer de Deus é que nós venha se arrepender dos nossos pecados, né? E venha conhecer a Deus, conhecer a Cristo Jesus. E nós descuidamos nisso, irmãos. Muitos de nós estamos descuidados, né? Na questão do arrependimento e de conhecer a Deus, né? Porque se findar o tempo dado por Deus a nós, né? E se formos achados em falta, é justo que o que foi achado em falta venha a perecer, né? E o Senhor não quer que isso venha acontecer, né? Então, para o nosso próprio bem, Ele envia sinais para nos despertar, né? E um dos sinais, né, por exemplo, uma certa feita, né, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, que me disse assim, não vou entrar em detalhe, mas me disse assim, levanta-te e vai. Irmãos, o meu coração saltou de alegria, mesmo cansado, desanimado, mas me deu um ânimo, irmão. Eu levantei, me arrumei e fui. E, irmãos, o que Deus fez lá naquele dia, né, não dá para esquecer. Então o que acontece? Eu obedeci e fiquei maravilhado, né? Depois, uma certa feita, quando eu estava no primeiro amor, é triste isso, dizer dessa maneira, porque confesso que eu estou retornando, esforçando, lutando para voltar ao primeiro amor. Eu estou distante do primeiro amor. Então, lá no primeiro amor, no zelo, na simplicidade, aquele prazer de obedecer, né? Que não dá para esquecer, irmãos. Não dá, mas não dá mesmo. Então, eu não estou vigiando, eu estou namorando apreciando esse áudio aqui. 2017, 105 mil quilômetros, apenas 16 mil. Então, amados irmãos, voltando ao assunto. Aí o que acontece? Nós, a primeira coisa é que nós ficamos emocionados. A emoção toma conta de nós, né? Então, no primeiro amor, as emoções são muito fortes, né? E é gostoso, irmãos. Se deixar, a gente vai querer só viver nas emoções, né? Mas é necessário o desenvolvimento da consciência, porque nós não podemos ser crianças espirituais pro resto da vida. Não tem como, né?